Sejam bem-vindos ao programa Palestra na Fraternal. Hoje estamos recebendo o palestrante Wagner Lobosco, com o tema Jesus é nosso modelo e guia. Rádio e TV Fraternal, paz e equilíbrio para você. Olá, pessoal. Hoje temos a incumbência de trazer um tema muito importante, porque nós vamos falar a respeito de Jesus. E é nesta intenção, neste propósito, que nós convidamos a todos a estarem com suas mentes e seus corações abertos para estar com Jesus, porque nós falaremos dele. Então nós temos que estar com os nossos pensamentos em harmonia com ele. E assim nós recebemos muito mais influências positivas e muito mais apoio em todas as situações, em todas as condições que nós tivermos. E o plano espiritual nunca deixa de estar nos apoiando. Bem, queria falar um pouco, começando brevemente a parte do início do nosso planeta, né? Como o tema é Jesus, nós queremos lembrar que Jesus é simplesmente o governador terrestre. Então, desde os primórdios, ele estava na coordenação de tudo. E ele orientou para que tudo que acontecesse fosse feito de uma maneira objetiva e direta, fosse feito com um propósito, né? Então, quando nós falamos aleatoriamente assim, o acaso não existe, nós podemos estar falando uma verdade muito mais precisa do que a gente imagina, né? Que nós precisamos entender que tudo é regido por alguma lei, por alguma coordenação, por algo superior que nos traz o encaminhamento para o bem, para o que é certo, para a melhoria contínua de tudo e de todos. Bem, queria lembrar que nós, como seres, nós viemos de uma formação bastante complexa, fomos aprimorando o nosso crescimento, nossa evolução foi se dando através dos séculos, muito lentamente, muito vagarosamente, porque é assim que a natureza constrói tudo, né? Então nós temos a evolução orgânica hominal, que foi passo a passo, né? Nós estávamos em algum momento sobre as árvores, pulando de galho em galho, e de repente a gente viu que era mais fácil caminhar, né? Descemos até o chão, fomos caminhando e conseguindo carregar as coisas, aprendemos como utilizar ferramentas, como criar armas e criar ferramentas a partir de outras ferramentas. E o nosso cérebro foi, digamos, a nossa caixa craniana, o nosso cérebro, foram crescendo, dando oportunidade para que nosso próprio espírito se aprimorasse. E que também espíritos mais avançados pudessem habitar o nosso corpo, como era no momento até então. E aí, com esse crescimento material, digamos assim, nós pudemos desenvolver uma alimentação mais potente, digamos assim, energeticamente. Nós conseguimos nos alimentar de vegetais, de frutas, de pequenos animais. E o nosso organismo, então, foi se tornando mais firme, mais forte, mais resistente, até que nós conseguimos dominar o fogo e, inclusive, animais de grande porte. E nós éramos basicamente extrativistas. Então, nós sempre buscávamos um alimento, água, até que ocasionasse a escassez do local. E nessa escassez, nós nos víamos impossibilitados de continuar, fazíamos nova mudança. E essa mudança acabava nos forçando a que nós tivéssemos mais soluções, como mudar mais pessoas ao mesmo tempo, como viajar
em conjunto, como carregar animais conosco. Então, até que o ser humano conseguiu, né, desenvolver uma fala, desenvolver uma escrita e começou a criar, né, cultivar plantas, criar os animais em cativeiro. De forma que ele não precisava mais sair caçar. Nós não precisávamos mais ficar só consumindo. A gente conseguia já consumir e plantar novamente e, né, buscarmos algum ponto onde sempre tinha água. Então, era natural que se habitasse mais próximo das margens dos rios. Então, nós conseguimos, com isso, diminuir a nossa energia necessária para a nossa alimentação, para a nossa subsistência e tornar os nossos corpos melhores, mais completos, mais habitáveis por espíritos mais evoluídos. Então, nós conseguimos, assim, através de uma evolução natural, dar condições para que espíritos melhores e para que nossos espíritos também se melhorassem e habitassem aqui, como até então fazemos. Porém, o ser humano, né, é praticamente um vírus no planeta, né? Se espalha, consegue habitar em todas as situações, lugares cheios de água, lugares gelados, lugares quentes, lugares rochosos, enfim. O ser humano simplesmente invadiu o planeta. Porém, nós ainda, né, pouco conhecedores da evolução em si, pouco observadores das necessidades reais, né, nós fomos sendo, digamos, orientados por diversos profetas, diversas pessoas iluminadas, esclarecidos, né, que vieram nos trazer muitas informações, porque a partir do momento que nós estávamos encaminhando para aceitar um Deus único, para compreender as coisas, para transferir os nossos conhecimentos através da escrita, então nós tivemos a oportunidade de receber mais informações do plano espiritual. Então, em diversos momentos da humanidade, a verdade foi dita de formas diversas, de formas diferentes e por pessoas diferentes, em vários pontos do planeta, né? E que foram estas interferências importantes do plano espiritual que vieram nos trazer grandes quantidades de informação. Até mesmo aqueles pensadores, né, como Platão, Sócrates, vieram trazer grandes conhecimentos que nós ainda precisamos aprender, ainda estamos buscando a informação e estamos tentando compreender todo aquele arcabouço de informações, né, que estão aí à disposição. Tanto é que na pergunta 626 do Livro dos Espíritos, eles dizem assim: antes do aparecimento de Jesus, né, e suas leis, só por intuição o homem conhecia as leis divinas e naturais? E os espíritos respondem muito claramente: não, já dissemos que elas estão por toda parte. Desde todos os séculos, todos os que meditaram sobre a sabedoria hão podido compreendê-las e ensiná-las. Bem, então nós, ainda pouco sabedores dessas informações, pouco compreendemos ainda sobre elas, e nós temos em nossas vidas muitos questionamentos. Tanto é que muitas pessoas acham ainda que Jesus veio trazer à Terra uma religião e se querem fazer donos das palavras de Jesus. Quando nós sabemos que Jesus não veio trazer religião alguma, ele simplesmente veio trazer informações e exemplos, e ele, em todos os momentos, dava os seus ensinamentos, aplicava esses ensinamentos com exemplos maravilhosos,
mas nunca ele disse faça-se assim ou faça-se assado, e tenha esse nome ou tenha aquele nome, mas em um certo momento os próprios apóstolos ou até os que eram contra, né, os ensinamentos de Jesus, acabaram nos chamando de cristãos, porque nós éramos discípulos do Cristo, ou somos ainda discípulos do Cristo. Então, esta denominação envolve a grande maioria das religiões do planeta, né? Inclusive, muitas delas se acham as donas da verdade. E nós sabemos que a verdade ninguém a tem, a não ser Deus. Então, Deus espera que nós possamos agir com consciência, com equilíbrio, e ir aprendendo essas verdades, né? Porque se nós formos resumir todo o ensinamento de Jesus, basta nós dizermos que ele falou o seguinte: se nós queremos chegar até Deus, nós temos que respeitar a todos como irmãos, como os filhos de Deus, fazer para o próximo como nós queríamos que fosse feito para nós mesmos, e também para que nós amássemos a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa inteligência, com todo o nosso coração, com todo o nosso conhecimento. Bem, estes pontos são pontos chaves, né, que nós observamos para tentar compreender melhor aquelas informações que Jesus veio trazer. Porque são muitas informações e, por vezes, nós, apenas lendo a Bíblia, nós ficamos confusos, né? Como um camelo vai passar pelo furo de uma agulha, né? Como assim? Ele falou que vai voltar. Ele disse que há muitas moradas na casa de meu pai. Então são frases muito assertivas, muito diretas, e que muitas vezes elas sobrepõem a nossa compreensão. Então nós precisamos de mais informações para poder compreender tudo isso. E aí vem o Espiritismo e vem esclarecer todo esse conhecimento, toda essa sabedoria, todas estas novidades, digamos assim, porque afinal de contas, para que nós possamos compreender coisas novas, nós temos que aprender coisas novas também. Então, de uma coisa leva a outra, né? Então, nós sabemos, por exemplo, que a física, ela é uma forma de energia e todas as coisas são criadas por composições energéticas, vibrando em ondas características. E o Cristo disse assim para nós: brilhe a vossa luz. Então, a partir daí, de uma frase simples e objetiva, ele também conhecia os conceitos da física. Afinal de contas, um dos arquitetos do nosso planeta, o construtor, o organizador, o governador do planeta Terra, sabe de tudo isso. Começa a magnetologia a provar cientificamente a reencarnação. Então, a reencarnação vem sendo provada de quando em quando, com diversos exemplos, diversos testes, e Jesus já havia falado: necessário vos é nascer de novo. A medicina, então, ela precisa se desembaraçar de tudo que possa constituir a cólera ou a tensão em favor do próprio equilíbrio. E Jesus simplesmente, além de trazer uma forma de paz e proteção terapêutica, ele disse assim: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos façam mal, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Veja quantas informações importantes. Quanta orientação simples e direta, e num verdadeiro manual de atitudes, ele simplesmente nos orientou como nós conquistarmos o reino dos céus, como nós chegarmos aonde nós queremos, que é a salvação. E essa salvação precisa ser bem entendida, né? Que ela é um ponto importante do nosso crescimento espiritual, que ela pode estar num ponto definido no plano espiritual, até indefinido no plano espiritual, mas ela também pode ser aqui na Terra. Ela pode ser um ganho, uma conquista
aqui no nosso planeta. Então, se o nosso planeta está em evolução constante e nós continuarmos aqui, nós também estaremos evoluindo, estaremos auxiliando essa evolução. Aí, voltando aqui a diversos assuntos, como a psicanálise, que diz que todo desejo reprimido marca a personalidade, a afeição de recalque, e ele falou para nós, Divino Mestre, não é o que entra pela boca do homem que lhe torna a vida impura, mas o que sai da boca, porque vem do coração. Também o estudo das penas e da parte de direito transforma os antigos cárceres de tortura em escolas de educação e de reajuste. E o eterno amigo disse, misericórdia quero e não sacrifício, porque os sãos não necessitam de médicos. E a sociologia também fala sobre o trabalho para cada um, na comunidade, como um simples dever. E Jesus falou assim, quem dentre vós deseja a posição de maior de todos, que seja o servo de todos. E a política de ordem superior exige independência entre Estado e as crenças do povo. Ou seja, religião e política não se misturam. Não tem o porquê, não tem como caminharem juntos, porque os interesses são ambíguos. Então não tem como eles formarem uma parceria. E falou o Cristo, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Deixando claro que nossas competências têm que ser direcionadas à nossa escala de valores. Então, nós podemos conquistar ambas as coisas, mas elas nunca se misturarão. São coisas distintas. Já a astronáutica examina o campo físico da Lua e dirige a atenção para a nossa vida material, inclusive em outros planetas, como o ser humano está fazendo agora, né? Conseguindo chegar em outros planetas, pesquisando, estudando. E Jesus disse, na casa de meu Pai há muitas moradas. Deixando claro que nós podemos e temos essa condição de habitar um outro planeta. Porém, ele, na sua sabedoria infinita, não deixou nenhum tão pertinho que pudéssemos simplesmente fugir daqui. Então nós temos que conservar o nosso planeta para que nós consigamos habitá-lo sem problemas. E o culto à assistência social e oração acima dos templos de pedra, porque a unidade religiosa caminha, né? Mas nossos antepassados reverenciavam a Deus no alto dos montes. E agora Jerusalém é o lugar adequado para isso. Mas tempos virão em que os verdadeiros religiosos adorarão a Deus em espírito, porque o Pai procura os que assim o procuram. Então, mostrando que nós somos, em nosso corpo, é o nosso altar, onde nós devemos fazer o nosso sacrifício e aprender e conhecer mais e conseguir, assim, ir evoluindo. Hoje em dia, né, a navegação rápida, a aviação, o telefone, o rádio, o cinema, a televisão e, obviamente, né, a internet, os celulares, apesar das faixas de sombra espiritual, que por enquanto obscurecem, né, estes serviços, porque muita coisa, muito lixo se é produzido, e a gente tem que ficar então separando, filtrando essas coisas, né? Mas mostra uma coisa só, que todos nós temos que nos interligar. Recentemente fizeram um teste com um programa onde pessoas de vários países estavam reunidos e cada um falava o que queria e todos os outros, cada um ouvia na sua própria língua. Então, isso é um avanço grandíssimo para que nós possamos nos integrar cada vez mais. Está aí a Covid, que fez muita gente sofrer, porém também fez muitas pessoas se unirem e trabalharem em conjunto e tentarem ajudar o próximo. Então o objetivo está claro. A fraternidade é o nosso objetivo e o meio como nós conseguiremos atingir o que nós buscamos, que é a nossa evolução. E recomendou Jesus, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então assim,
a doutrina espírita nos reconduz à primitiva simplicidade, né, da evolução científica do homem. Ele traz esse esclarecimento, ele nos mostra como sermos simples e objetivos. E Jesus veio combater o orgulho e o egoísmo e veio dar todos aqueles exemplos e ensinamentos da sua filosofia. Então, efetivamente, o que ele trouxe para nós é uma filosofia maravilhosa, né? Que é a verdade do universo. Né? Ele trouxe para nós os exemplos, os modelos, a maneira como nós agirmos mediante tudo isso que eu falei, de todos os ramos do conhecimento. Boa parte Jesus, inclusive, citou e falou algo sobre esse assunto. Né? E ele nos trouxe, então, o encaminhamento para que nós consigamos ter sucesso. O nosso sucesso é a nossa evolução. E mediante tudo isso, nós chegamos à conclusão de que a resposta que o plano espiritual deu à pergunta 625 é a mais pura, objetiva e direta do Livro dos Espíritos. Ela fala assim, a pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta simples e objetiva: Jesus. Ele é o nosso guia e modelo. Ele é quem nos traz todos os ensinamentos, os esclarecimentos, nos mostra como tem que ser feita a caridade, nos mostra qual as maneiras de agir e de pensar. E ele nos traz isso de uma maneira muito simples, muito objetiva, com os exemplos, com os feitos, com as palavras e a clareza de ideias. Tudo bem que muitas vezes ele era obrigado a usar parábolas, porque, afinal de contas, nós, ainda crianças espirituais, não temos a condição, a capacidade de conhecer muitas das coisas do que ele disse. Então ele foi explicando parcialmente, e aí, com todos esses ensinamentos, vem o Espiritismo e deixa tudo claro, às claras, deixa tudo bem objetivo, bem simples de entender. Basta nós nos dedicarmos um pouco, estudarmos, né? E nós observamos hoje em dia que, infelizmente, as atitudes dos seres humanos têm sido bastante controversa, bastante violenta, bastante contra tudo isso, contra as leis de Deus, infelizmente. Mas, de repente, é a nossa visão, né? Esse, infelizmente, é a visão aqui terrestre. E, felizmente, no plano espiritual, está tudo sendo coordenado para que se atinja um bom objetivo. Então, vamos pensar, se nós queremos uma casa melhor, um terreno que esteja construída, talvez nós tenhamos que derrubar a casa para fazer outra. Então, talvez, todo esse movimento violento, essas violências que ocorrem até dentro das casas, dentro das famílias, às vezes violências por consequências naturais, né, onde centenas de pessoas desencarnam. Veio a Covid também, que desencarnou milhares de pessoas, mas também tinha o foco de trazer um chamamento à caridade, à união, à fraternidade, que parece que não atingiu ainda todos os objetivos. Então, nós precisamos pensar muito bem e avaliar aquilo que nós queremos. Né? A nossa escala de valores tem que ser reavaliada constantemente, porque as coisas estão aí, todas ao nosso redor. Né? Digamos assim, a força do rio vem passando e a gente precisa nos situarmos. Se nós vamos deixar o rio nos levar, ou nós vamos nadar contra a maré? Porque, por enquanto, nosso planeta é de provas e expiações.
Então, muitas das coisas que acontecem para que a gente observe e não faça igual. Por isso Jesus disse, há necessidade de haver escândalos, mas ai de quem causar esses escândalos, porque estarão realmente contra as leis de Deus. E aí vão ter que assumir as consequências, né? E vir outras vidas para pagar essas dívidas, para se corrigir, para se melhorar e retomar o caminho do progresso, né? Nós observamos que o ser humano em si é um eterno insatisfeito. Porque enquanto ele tem dinheiro, ele quer poder. Quando ele tem o dinheiro e o poder, ele quer bens materiais. Os bens materiais ele acha que vão suprir todas as coisas. O dinheiro ele acha que vai comprar tudo, né, que é possível. Quando a gente sabe muito bem que ninguém acrescenta um fio de cabelo ou 1 centímetro na sua própria altura, nem que tenha dinheiro. E hoje em dia, apesar de muito avançada que esteja a medicina, ainda existem pessoas que morrem. Então a medicina ainda não supriu todas as necessidades e nós, como seres humanos, não aprendemos tudo que é necessário. Então ainda a gente tem muito que aprender para viver e crescer e colocar esses conhecimentos, porque, afinal de contas, nós, quando desencarnamos, só levamos daqui as coisas boas que nós fazemos e o conhecimento que a gente obtém. Então, consequentemente, nada vai conosco, nem o nosso corpo, que fica aí para servir de adubo para outros seres vivos. Então, nós, como espíritos eternos, nós temos que tomar essa consciência que nós somos eternos, que nós somos espíritos, que nós nunca morremos e que nós só crescemos e aprendemos cada vez mais, cada vez de uma maneira mais objetiva, e que nós cada vez podemos ajudar mais e melhor as pessoas. Então é importante que nós coloquemos essas coisas em prática. Porque, afinal de contas, nós queremos viver bem. Todos querem viver bem. Mas não aqui. Aqui não é o campo de fazermos o piquenique. Aqui não é o local para a gente vir fazer churrasco com o pessoal da empresa, ou da nossa família, ou os nossos amigos e conhecidos. Não é por aí. Ainda nós temos muito para aprender. Mas para isso nós precisamos colocar em prática. Não adianta só aprender, saber de cor o versículo da Bíblia, saber de cor o livro dos Espíritos, o livro Evangelho segundo o Espiritismo. Isso não leva a nada. Isto não é o foco. O foco é nós aprendermos os conceitos. O foco é nós olharmos os olhos das pessoas e reconhecermos nela irmãos, verdadeiros filhos de Deus como nós o somos. E entender que esse processo é um caminhar constante, importante, que precisa do nosso ponto de apoio, que precisa do nosso esforço, porque, afinal de contas, se nós ficarmos parados, a correnteza do rio leva. Não adianta. Então, nós temos que nadar realmente contra a maré, respirar um bocadinho, continuar o esforço e continuar nadando para que nós consigamos chegar na outra margem. E na outra margem, de repente, nós vamos encontrar o planeta de regeneração que nós queremos, onde não vai haver guerra, não vai haver fome, não vai haver sofrimento, mas vão haver todas as pessoas que nós conhecemos, que nós amamos, e vão estar em conjunto evoluindo e trabalhando juntos para chegarmos próximos a Deus, para chegarmos na evolução que nós queremos, na vitória contra o sofrimento, na vitória contra as coisas negativas. Enfim, nosso esforço começa agora. E o único modelo que nós podemos seguir é Jesus. Ele é o nosso modelo e guia.
Ele é a fonte inesgotável de informações, de esclarecimentos, de compreensão. E quando nós quisermos informações sobre alguma coisa, nós queremos tomar uma decisão, basta nós pegarmos a Bíblia ou o Evangelho segundo o Espiritismo, fazermos uma oração e pedir do fundo do coração para o plano espiritual nos orientar qual é o caminho a ser tomado e abrirmos ao acaso. O acaso não existe. Então o plano espiritual vai encaminhar para nós exatamente aquilo que nós precisamos. Basta nós termos o coração aberto e a nossa fé à disposição para que nós possamos fazer o bem e receber o bem. Então, meus irmãos, sempre Jesus é o nosso modelo e guia, e nós seguindo suas orientações, nós vamos conquistar a nossa salvação, nós vamos vencer e continuar progredindo sempre. Muita paz a todos, que Jesus possa nos abençoar, continuar nos abençoando hoje e sempre. Muito obrigado. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.